Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a passagem que eu mais gosto, que é a passagem que eu mais me identifico. Para mim, essa passagem revela qual é a condição real do homem diante de Deus. E a condição é essa: miserável. Fica mais interessante se a gente considerar que quem escreveu essa passagem foi Paulo falando sobre ele mesmo. Isso naturalmente já contrasta com esse evangelho onde as pessoas querem ser endeusadas pelos dons que receberam da parte de Deus, sem saberem que por natureza são miseráveis. Pastores que se gabam do ministério que têm, cantores que se gabam pelo dom que possuem, pregadores que se gabam porque pregam demais, enquanto Paulo, um dos maiores apóstolos, o maior autor do Novo Testamento, um homem com intimidade com Deus o suficiente para ser levado ao terceiro céu, vai concluir sobre ele mesmo: miserável homem que sou. É Paulo, mano, que vai escrever dizendo assim, ó: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É Paulo que vai dizer em Romanos 8: a carne é inimizade contra Deus, não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Ou seja, o que ele está dizendo é que por natureza eu não consigo fazer nada voluntariamente para Deus. E as pessoas podem se perguntar: se eu não consigo fazer nada voluntariamente para Deus, se eu sou tão ruim assim, então por que eu oro? Então por que eu louvo? Então por que eu adoro? Então por que eu busco o Senhor? Paulo também dá essa resposta em Filipenses 2, versículo 13. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, se Deus não manifesta em mim tanto o querer como o efetuar, eu não vou querer e muito menos efetuar aquilo que Ele quer. A palavra diz que a fé é dom. Ou seja, dom é dádiva, presente dado por alguém. Pode pesquisar o significado de dom. Até para crer em Deus eu preciso dele. Pô, mano, miserável homem que eu sou. As pessoas acham que Jesus veio salvar pessoas mais ou menos ruins. Não, mano, Jesus veio salvar pessoas completamente ruins. Ser cristão não diz que eu sou melhor do que ninguém, não. Na verdade, só prova a minha miséria, mano. Só quem tá perdido é que procura salvação. Só quem tá em perigo é que procura por ajuda. Só quem tá doente é que procura um médico, mano. Aquele que não reconhece a sua miséria também não reconhece Cristo, mano. Até um bebê, mano, a gente precisa ensinar a fazer o certo, porque ele naturalmente faz o errado. Essa é a natureza do homem. Ninguém ensina o bebê a meter a mão no vaso, ele vai por natureza. Ninguém ensina o bebê a comer pedra, ele come por natureza. Ninguém ensina o bebê a meter a mão na tomada, ele vai por natureza. Não pode, não faz. Miserável, mano, o homem que nós somos. Quem nos livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, é assim que Paulo termina. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa fé é que naquele grande dia, Jesus nos livrará do corpo desta morte. Eu acabei de terminar, eu nem sei se a frase está correta, né? Mas o livro dos apóstolos, ou seja, o início ali onde a gente sabe quem Jesus é, que no caso Mateus, Marcos, Lucas, João. E vamos para Atos, só que quem escreveu Atos foi Lucas. Aí tem gente que até aqui também está dizendo que eles recomendam que você leia Lucas e daí já vai para Atos, né? Atos é como se... Eu até brinco, digo que é como se fosse um spin-off, né? Que ele meio que a continuação, digamos, da série principal, né? Então, você fica sabendo mais dos apóstolos e tudo mais. Você fica sabendo como foi fundada a primeira igreja. A gente conhece Paulo, né, também, e todos esses milagres. Aí tem aquele clássico capítulo, né, o Atos 2, né? Se você não conhece, eu recomendo muito que você leia. O que eu tenho que dizer sobre esses 4 livros, né? Cara, o que dizer, né? O que dizer desses livros? Eu fiz bastante anotação aqui no meu caderno e aqui também tem coisas que eu fui anotando, né, quando eu vou para os cultos, né? E o que eu tenho a dizer, cara, é muito lindo a forma como cada um tem uma forma diferente de escrever e falar a respeito de Deus, falar a respeito de Jesus. Eu fiz umas pequenas anotações só pra gente não se perder
um pouco a respeito do que cada livro aqui se trata. Bom, tem o livro de Mateus, né? Mateus significa presente de Deus, presente do Senhor. Algumas pessoas ficaram admiradas quando Jesus chamou Mateus para ser um dos 12 discípulos, né? Afinal de contas, ele era caramba, fugiu a palavra, alguma coisa imposta. Cobrador de impostos, ele era cobrador de impostos. Então, ou seja, o povo que era o povo dele, ele meio que, o povo tinha que dar dinheiro para ele dar o dinheiro pros caras, né? Pros homens. Só que os homens não gostavam muito dele, porque até eles sabiam que ele estava meio que traindo o povo dele, né? Então, tipo assim, ele tinha que dar o dinheiro pra ele, mas ao mesmo tempo eles não gostavam dele, porque tipo assim, pô, você tá dando dinheiro que é dinheiro da tua galera pra nós. Olha só que coisa louca. Então assim, todo mundo odiava ele, praticamente, não gostava muito dele. Por mais que eu acho estranho o Mateus do The Chosen, eles conseguiram mostrar isso muito bem, né? Aquele desgosto que o cara tinha até dos seus pais, né? As pessoas não gostavam dele, ele tinha que andar diferente, ele andava, né, de uma forma diferente dos outros. Ele meio que vivia numa cela de ouro, né? Ele tinha as riquezas, ganhava bem e tudo mais, mas ao mesmo tempo todo mundo não gostava dele. E temos também Marcos. Ele era o discípulo mais novo de Jesus e era muito novo para entender muitas coisas que Jesus falava. A gente consegue ver, de acordo com as escrituras ali, a gente vai lendo, a gente percebe que os discípulos eram muito jovens, ou seja, os únicos que pagaram impostos são Jesus e Pedro. Jesus tinha uns 30 anos, né, e Pedro, ele, se eu não me engano, para ser maior de idade naquele tempo, acho que era 20 ou 21 anos, eu vou deixar aí qualquer coisa pra gente não se perder. Cara, é muito ruim saber que a minha rua assim, tem árvores muito bonitas, é perfeita, mas ao mesmo tempo tem essas coisas acontecendo, é deprimente. Mas assim, a gente consegue ver que Pedro, ele poderia ter mais de 20 anos, 21 anos, entende? Ou seja, ele era o único maior de idade naquele povo. E se a gente for pensar nisso e saber que ele era o mais novo, cara, talvez ele possa ter uns 16, 17 anos, o Lucas. Ou seja, caraca, o cara tava entrando no ensino médio, irmão, e você... O que você estava fazendo quando você estava entrando no ensino médio? Cara, se eu soubesse disso, eu ia ficar, nossa, mano, olha o tanto de coisa que eu poderia estar fazendo. Sério, seria... Nossa, cara. Então, assim, o Marcos era o mais novo e o livro dele é um pouco mais pequeno, mais resumido. Ele quis só resumir, digamos, as obras de Deus, as obras de Jesus, né? Então, ele juntou tudo e entregou pra galera. Se eu não me engano, cada um entregou para algumas pessoas específicas, né? Algum lugar específico. Ele foi morar em Roma, ele estava morando em Roma, então ele conseguiu ajuda para conseguir escrever tudo direitinho. Então ele meio que entregou esse livro para os romanos, né? Aí ele entrega ali, só que ele não quis falar muito a respeito de Jesus. Até é bem engraçado não, mas a gente começa a perceber essas coisas. Cada livro ali, ele vai te falar de uma certa forma algumas coisas, né? A respeito de Jesus e tudo mais. Alguns focam em obras, outros focam mais em Jesus, né? E Marcos, ele meio que foi para essa galera que ele meio que quis resumir o livro ali, as suas obras e tudo, e trazer para o povo. Era esse o que ele queria fazer, né? Então, assim, é um livro muito bom. Todos são bons, né? Mas ele é aquele livro mesmo para resumir, fazer o resumão mesmo de tudo que ele fez. Não foca muito nos discípulos ali, aquela comunhão, mas ele foca mais no que Jesus fez. Não, eu tive até que cancelar o vídeo aqui, encerrar, para assistir, porque eu fiquei preocupado com o som que tá lá, né? Acabou de ouvir uma sirene, parece até que é o toque da trombeta, mas... é isso aí, seguindo. E também tem Lucas, né? Lucas, ele não se sentia merecedor, olha isso, ele não se sentia merecedor de escrever sobre Jesus, porque não chegou a conhecê-lo bem, mas Deus o guiou nesse propósito. E ele também é um cara que estudou medicina. Foi um dos livros que mais eu anotei, mais eu escrevi alguma coisa, né? Tô aqui, só de eu puxar aqui, Lucas e João, foram dois livros que eu mais anotei. Mas todos eles praticamente têm alguma anotação, né? Alguma coisa, algo que Deus falou comigo, eu fui anotando. Cara, é impressionante, ele não se sentia merecedor e teve o seu livro no livro da vida, né? Ele conta coisas tão assim,
boas. Eu acho que eu gostei muito do livro de Lucas, mas assim, o que era bom consegue ficar melhor ainda, que é João. Eu sempre falo para as pessoas que meu livro favorito é Provérbios. Eu ainda quero tentar fazer algum vídeo aqui a respeito de Provérbios. Eu gosto muito de, sabe, tá no top 1 assim, tá Provérbios, mas cara, João, ele é diferente, porque assim, João é o, digamos, o melhor amigo de Jesus, né? O que ele mais amava. Ele é o livro que eu acho que fica que tira aquelas dúvidas, de tipo, poxa, Deus, ele me ama ou tudo mais, ele é amor, mas eu só tô vendo outro lado, sabe? Tá tudo bem você enxergar esse outro lado quando você começa a ler os outros. Porque os outros sim, ele vai falar o que ele fez, ele mostra às vezes Jesus sendo até muito sério, pra ser verdade. E você fica, poxa, mas ele me amou, eu sei, mas ele parece ser até mal-humorado, às vezes você fica pensando. Só que aí vem João. Vem João para tentar, para mostrar para você que as pessoas hoje em dia têm até medo de falar que Deus é amor, né? Porque as pessoas conseguem alterar completamente essa frase. Ele mostra que sim, ele é amor, assim, não tem problema você falar isso, porque ele é, sabe? E ali você consegue ver momentos, até mesmo na Santa Ceia, que Jesus fala coisas tão bonitas para os discípulos que você fala, caraca, cara, ele amava os discípulos de verdade, né? Não, ele demonstra isso, não só cuida das pessoas de fora, mas de dentro ele gosta, sabe? E ali você percebe, por que também João? Porque João, ele gostava muito de Jesus, então ele gostava de Jesus, anotava e escrevia para as pessoas saberem do amor de Jesus, sabe? Isso é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Então eu anotei coisas também sobre João, né? Vamos ser sinceros, às vezes João, não Jesus, mas João, às vezes ele é um pouco infantil ao ponto de ser engraçado, né? De tipo, o filho, mas o que ele mais amava correu primeiro, chegou ao túmulo, sabe? Ou coisinhas assim que ele gosta de deixar ele gosta de falar dele sem dizer o nome dele no livro. É muito engraçado, teve momentos assim que eu dei uma leve risada. Mas o livro de João conseguiu falar muito comigo, porque eu acho que às vezes isso falta, sabe? Eu acho que se você quer se sentir amado por Deus, sabe? Se você quer meio que ter essa visão de que Deus também é isso, que Ele é amor, cara, começa por João. Começa por João e ali você vai entender um pouco e você vai se sentir amado. Você pode encontrar amor em Jesus, sabe? Porque ele é amor também. Então é isso, sabe? Mateus, ele é mais aquele livro extenso, né? Ou seja, é o primeirão. Ele vai te entregar ali tá ligado? De uma vez só, todo aquele conhecimento e você vai desbravando o universo ali, sabe? Aí tem Lucas, tem Marcos, né? Que é mais um resumido, mais focado mais nas coisas que Jesus fez, né? Lucas já é um pouco mais equilibrado, podemos dizer assim. É um livro muito bom. Gostei muito de Lucas, mas aí veio João e tipo, caraca, cara. Aí João acabou com tudo, né? Então assim, Lucas é muito bom. Você terminando Lucas, se você quiser, você pode ir ler Atos. Mas é isso, gente. Que jornada que eu acabei tendo aqui. Eu fui anotando tudo. Gostei demais mesmo, demais. E é isso, rapaziada. Iogurte, morango, uva, aveia, farinha de amendoim, família. Que parece uma paçoca. Bom dia, gente. Hoje é sábado. Durante um tempo eu estive bem desconectado um pouco com a internet, né? Tava bem desconectado com ela, não tava envolvido muito. E eu comecei a usar o Threads, né? Sempre gostei do Threads, né?
Só que infelizmente ele tá começando a virar um Twitter, né? Isso aí é algo que me preocupa bastante. E eu tinha visto um post, era um post falando a respeito de um cara falando que ele era um homem feminista cristão. Cara, essa faz nem sentido. Era muito erro numa frase só, sabe? Comecei a olhar os comentários, sabe? Comecei a olhar ali tudo e a galera, cada um defendendo um lado, cada um falando alguma coisa. Mais ou menos aquele momento em que você tá aqui olhando pra Bíblia, pra palavra, só que daí você pega e fala, não, deixa eu ver como é que tá ao redor, sabe? Foi mais ou menos isso que acabou acontecendo comigo. E cara, chega até a ser cansativo, porque a gente acaba nós mesmos acaba nos confundindo na nossa teologia que nós mesmos criamos a nossa cabeça. Nessas últimas semanas aconteceu coisas na minha vida em que eu acho que é por conta de se posicionar. Eu acho que quando você se posiciona mediante uma situação, quando você se posiciona é uma ação, então vai vir a reação. Ou seja, como você se posiciona mediante ao que está acontecendo na situação, ela vai agir de alguma forma, né? E essa é a lei da vida, lei para todas as coisas. Durante esse tempo, eu estava numa roda com os amigos e eles já sabem que eu sou cristão e tudo mais. Eu não escondo isso, mas durante um tempo eu sei que dava aquele receio de falar que eu era, sabe? E eu não sei por que a gente é assim. Mas aí eu falei, cara, não faz sentido isso. E eu comecei a me posicionar dessa forma, sabe? Dessa maneira. Na roda ali dos meus amigos tem de tudo. É o momento da aleatoriedade, sabe? Tem de tudo, tem de tudo. E no meio disso tudo eu tenho um amigo, ele é espírita e a gente começa a conversar. A gente sempre conversava, né? Aí tinha aquele momento de zoação ali e tudo mais, entre a roda dos amigos, né? A gente começou a ficar um pouco mais próximo, foi quando a gente começou a pegar o trem juntos, sabe? Porque antes ele ia com outros colegas e acabava falando, não, pô, vou ter que pegar o trem, que eu vou ter que ir pra tal lugar. Eu falei, não, o trem passa. Aí ele falou, não, então vamos lá. E cara, teve um momento ali que a gente começou a ter um papo cabeça absurdo e muito bom, sabe? Aquele momento que você e o seu amigo saem do personagem e entram aquele papo cabeça assim, aquele papo fogueira, sabe? E a gente ali conversando, a gente começou a falar sobre várias coisas e eu não lembro específico como começou a conversa, mas eu acho que era falando alguma coisa sobre as meninas lá da aula, sabe? E no meio disso não tinha como eu não acabar puxando e falando da Bíblia, né? A respeito dela e tudo. E no meio daquela conversa, cara, que foi muito, muito boa mesmo, ele acabou falando, não, já fui da Assembleia, estive presente nessas coisas todas. E ali eu fui ouvindo, por N motivos, né? Aí ele acabou se afastando e tudo mais. Não se afastando, mas ele nunca chegou a realmente congregar, sabe? Mas aí ele pegou e acabou indo pra outra religião e tudo bem, sabe? E aí eu fui falando com ele a respeito disso, porque eu sou uma pessoa que já morei em vários lugares, várias cidades, e eu falo que eu não sou apegado à igreja, mas eu entendo que eu poderia simplesmente mudar de cidade, mas continuar na mesma igreja, assim, saio de uma assembleia de uma cidade e vou para uma outra que é assembleia também, sabe? Eu poderia ter feito isso, mas não, aqui em casa a gente sempre vai para aquela que a gente vê que é direcionada. E eu acho que esse é o correto que a gente deve fazer, sabe? É muito importante sim, chegar numa cidade, pelo menos congregando uma igreja, mas sempre a partir se você quer sair de uma igreja ou se você precisa de um direcionamento, é na base da oração que ele vai falar contigo. E ali eu fui falando com ele e falei, cara, eu não sou apegado a nenhuma igreja. E eu tenho que te contar uma coisa que eu acho que você já sabe. Mas aí nenhuma igreja vai ser perfeita. Não somos seres perfeitos, sabe? Não somos seres que vai exalar coisas boas. Eu estou na igreja desde pequeno, desde criança, e quando eu era criança, que eu escutava meus pais e as pessoas falando, não faça isso, não faça aquilo, eu recebia, né, e tudo bem. Mas na minha cabeça, eu achava que todo mundo ali na igreja não tinha erro nenhum. Só que quando você cresce, você começa a notar que as pessoas erram e que quem tá lá dentro são pessoas que entenderam reconhecer o seu erro e quer fazer diferente. Eu costumo dizer para as pessoas do porquê que eu estou com Deus, sabe? Por que eu sigo Deus? Porque eu sei quem eu sou sem Ele, sabe? A versão que tem Deus é bem melhor. Quando você começa a crescer, você começa a conversar com as pessoas falam, cara, eu era assim.
eu fazia isso, fazia aquilo, e sua cabeça começa a falar, caramba, então todo mundo aqui é errado. Quando eu era pequeno, eu pensava, pô, se eu errar, então já era, todo mundo aqui é bom, eu sou ruim e sou o pior homem do mundo. Mas a gente começa a perceber essas coisas. Então assim, a igreja em nenhum momento ela vai ser perfeita, vai ter seus problemas, por mais que não deveria, mas alguma coisa ou outra vai acontecer. Mas é aquilo, o Senhor ele vai voltar para salvar a igreja. Ele não vai voltar para me salvar, entende? Ele vai voltar para salvar a igreja, o corpo de Cristo. Durante as coisas que ele foi falando, entre essas coisas que estavam acontecendo com ele, ele acabou falando pra mim, cara, aconteceu isso, né, e eu comecei a olhar assim, e me veio na minha cabeça, isso é algo que tava há muitos e muito tempo também na minha cabeça, que é mensageiro. Cara, mensageiro, somos mensageiros de Cristo, e muitas vezes a mensagem não é entregada da forma correta. Às vezes, a gente tem que ser maduro o suficiente pra entender que a culpa é nossa, quando alguém se afasta, porque se a mensagem entregada da forma correta, significa que essa mensagem veio de alguém. Então eu estou entregando essa mensagem de alguém. Então eu entrego a mensagem, porém, eu meio que talvez distorço ela de uma forma que a pessoa não consegue acreditar nela. Ali eu tava falando com ele, eu disse assim, cara, eu não vou te convencer a nada. Eu não vou te convencer a você a fazer nada, sabe? Eu não vou te convencer, porque esse não é o meu papel. Eu sou só mensageiro. É aquilo que a Bíblia diz, né? Quem convence é o Espírito, não sou eu. Porque se fosse isso, seria muito fácil lá no... A gente for pra... Na época que Moisés ia libertar o povo, ele viraria pro rei e falava, pô, rei, libera o povo aí. Aí o rei ia falar, então tá bom, você me convenceu. Mas não foi isso, ele foi o mensageiro. Ou seja, ó, libera o povo. Não vou liberar o povo. Então beleza, então. Ó, que teu tá guardado, o problema não vai ser comigo, eu tô só te avisando, vai liberar o povo. Você não vai se ver comigo, você vai se ver com ele. E ali as coisas foram acontecendo, foram indo, até um ponto que ele entendeu, ele falou, eu vou ter que liberar o povo. Porque não foi Moisés que convenceu, foi as situações causadas pelo que ele não acreditou. Teve a oportunidade na primeira vez, ele teve a oportunidade na segunda vez, ele teve a oportunidade na terceira vez, sabe? De ouvir Moisés e falar, cara, eu vou te escutar, tá bom. Mas não foi ele, não foi Moisés que convenceu ele, sabe? Foram suas próprias ações e aquilo que o Senhor fez com ele. E ali eu comecei a pensar nisso, porque muitas das vezes a gente tá entregando a mensagem errada, cara. Muitas das vezes a gente tá fazendo com que a pessoa se afaste mais de Deus e a culpa é nossa. Só que a gente não quer botar a culpa na gente. Ele saiu porque teve uma confusãozinha, ele saiu porque, tá perdido. Tá bom, mas se a pessoa tá perdida, quem vai ajudar ela a se achar, a procurar isso? Eu sei que Deus é amor e as pessoas ultimamente têm até medo de falar isso de uma forma como quem diz, não, Deus é amor, então posso fazer qualquer coisa. Não, não é isso. Mas ele é amor, ele é cuidado, ele é carinho. E às vezes essa nossa teologia que a gente mesmo cria na nossa cabeça acaba afastando as pessoas e a gente fica lá, pobre homem, não sabe o que ele tá perdendo. Mas é claro, pô, a culpa é tua. Você que não entrega a palavra da forma correta, é uma responsabilidade nossa, porque a gente é testemunha de Deus, ou seja, somos nós que vivenciamos as coisas. Por mais que, por exemplo, eu não vi Jesus na cruz, eu acredito e sei o que ele fez por mim. Então que a gente possa ser mensageiros corretos, sabe? Que se você for pra internet dizer o que você acha sobre... Fala da forma correta, sabe? Porque às vezes pessoas de fora, que às vezes estão sensíveis ou vulneráveis, podem estar vendo aquilo ali. Você pode ter uma visão diferente, distorcida. Só que é nesse momento que a gente não coloca a culpa na gente. A gente simplesmente vai colocar a culpa no outro, ou na própria pessoa. A gente não guia ele pro que é verdade. Cara, foi muito bom ter aquela conversa com ele, porque eu percebi que ele estava realmente prestando atenção. Eu vi os olhos dele mudarem. Só que daí chegou o momento dele ir embora e ele foi. Mas assim, foi um momento bom. Mas aquilo ali abriu os meus olhos para algo diferente, sobre a forma como eu devo entregar a mensagem. É como se Deus estivesse falando pra você, cara, eu gosto muito daquela menina ali, ó. Pô, fala de mim pra ela, pra eu conseguir alguma coisa, sabe? Fala de mim pra ela e tudo mais, que a gente vai num encontro e tudo. Beleza. Aí você, não, show. Marca o encontro, aí Deus tá sentado na mesa.
Jesus está sentado na mesa, sabe? Eu gosto de usar esse exemplo. Daí eu vou lá na menina, pego no braço dela e começo a se balançar e falar: você tem que ficar com ele, você tem que ficar com ele, que ele é muito bom, ele é legal e tudo mais. Só que tipo assim, eu começo a ser um pouco agressivo nas minhas palavras, sabe? Da forma. Você tem que ir, nossa, você não sabe quem você tá perdendo. E a pessoa fica: caraca, cara, que raiva, você é chato, sabe? Que mensageiro ridículo. Aí a menina vai pra mesa, vai pro encontro. Aí Jesus tá lá, felizão. Tipo assim, caraca, ela veio. Ajuda ela a sentar na mesa, ele: poxa, que legal você tá aqui. E daí ela tá tipo: eu vim. É isso aí. E ela começa, tipo, não falar com ele, mas ela começa a responder ele. Então, tipo assim, não é aquela conversa lá e cá. Ele fala uma coisa, ela escuta e responde. Essa é a conversa. Ele fica felizão: nossa, é isso, que legal. E aí, o que você faz? Ela: não, eu faço isso. Faço aquilo. Vê meu horário, tá bom? Vou embora. Tchau. E vai embora. Aí Jesus fica tipo, olha pra você. O que você falou pra ela? Sabe? Por que ela tá assim? Você não percebe, mas a culpa foi sua. A pessoa se afastou, a pessoa se distanciou e a culpa é sua. Pela forma como você entregou a mensagem. Ele pode sim querer ele mesmo fazer as coisas, mas Deus, ele sempre quis ter um relacionamento com o homem. Então ele gosta de entregar essa tarefa para nós. Então ele sempre vai fazer essa pergunta: o que você falou? O que você fez, sabe? E estragou o encontro com Deus. É isso, senhoras e senhores. Vamos buscar ser um mensageiro melhor.